Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção Valdinei Guimarães. Trabalhos técnicos Magno Nogueira. Oi, bom dia, tudo bom? Tá começando o programa Conexão deste sábado, dia 14 de março, e deixa eu ir logo perguntando uma coisa pra você. Você é daquele tipo de pessoa que quando tem que falar em público fica até branco de tanto medo? Dá aquela sensação de vazio, ou branco na mente, na memória, a gente não consegue lembrar de nada, vem tudo quanto é tipo de coisa na cabeça, menos o que você precisava falar naquela hora. É o seu caso? Olha, pode ficar tranquilo que você não é o único ou a única pessoa a passar por isso não. Falar em público é um desafio para muita gente. E no Conexão de hoje, esse vai ser o nosso assunto. O medo de falar em público. Você vai ver que é possível aprender a controlar esse medo e mandar muito bem na hora de expressar as suas ideias na frente de outras pessoas. Fique em conexão aí, daqui a pouquinho eu volto para começar o nosso bate-papo. Conexão. Hoje no Conexão a gente vai bater um papo sobre medo de falar em público e eu convidei a Cíntia Lopes. Ela é psicóloga e tem um vasto conhecimento e um trabalho muito bacana também nessa área de pessoas que têm problemas em falar em público, que têm medo. Cíntia, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo ao Conexão, bom dia. Bom dia, satisfação estar com vocês, é uma alegria contribuir com o programa. Bom, Cíntia, pra gente começar esse bate-papo, eu tenho a impressão de que é muito comum o medo de falar em público. Isso é uma realidade? É comum mesmo esse medo? É muito comum, Valdinei, o medo é item de série no ser humano. Estaria errado se você me dissesse, Cíntia, eu não tenho medo de nada, pode me dar qualquer tema para falar diante de qualquer grupo, em qualquer ocasião. Chega na hora, eu dou o recado e fim de papo, não tem essa coisa de medo. Estaria errado, porque o medo ele é natural no ser humano, aliás, só estamos vivos graças ao medo. Agora aquele medo, né, Valdinei, que limita, aquele medo exagerado, aquela pessoa que realmente se impressiona muito com a plateia, com a possibilidade de errar, essas pessoas realmente sofrem muito com o medo. Uhum. E o que causa esse medo, Cíntia? É o despreparo? Ou não é só uma questão de estar preparado? Não, são várias causas, inclusive emocionais, né? Causas como, por exemplo, a falta de experiência no uso da palavra. A pessoa, por exemplo, nunca fez uma entrevista como essa, ou nunca fez uma apresentação diante de um grupo de pessoas, ou participou de uma entrevista, ou nunca foi numa associação de bairro e se apresentou diante da comunidade. Então, o fato de imaginar que ela tem que passar por essa situação, realmente a pessoa sofre muito porque ela não tem na sua mente, no seu repertório, esse tipo de experiência. Então a experiência é muito importante, né? E outra causa bastante grande também é a falta de conhecimento profundo no assunto. Hoje nós estamos na era do conhecimento, da informação, da nanotecnologia. Então se a pessoa só tem um conhecimento raso, é natural até que ela tenha medo de chegar no ambiente e alguma pessoa vá fazer uma pergunta que ela não saiba responder, que lá na plateia existam pessoas que tenham mais medo que ela, enfim, que ela não vai conseguir desenvolver o assunto a contento. Então esses medos são naturais e que bom que os temos, porque, né, as pessoas muitas vezes por falta de preparo realmente perdem a sua credibilidade. Agora, Valdinei, o medo que nós queremos atacar aqui, conversar nessa entrevista, é aquele medo da autoestima, baixa autoestima, autoimagem negativa. Ou seja, eu não me julgo uma pessoa adequada ao bastante, eu não reconheço em mim qualidades, eu me acho uma pessoa que eu não tenho dom para falar em público, eu não me sinto preparada o bastante para enfrentar pessoas importantes. Então esse medo, né, esse medo emocional, essas crenças negativas, Valdinei, crenças negativas, o que são? Verdades absolutas que eu tenho dentro de mim e que eu carrego e que
influencia na minha realidade, como por exemplo, aqui na nossa região, em Santa Catarina, né, cultura germânica, italiana, é muito comum os pais em casa repreender a criança, por exemplo, cala a boca, vai pro quarto, isso não é conversa de adulto, é de criança, só matraca, tá falando muito. Então, desde pequenininho, né, esse indivíduo já vai, falar não é para mim, né, eu não sei dizer as coisas corretamente. Então ela vai crescendo com um déficit de autoestima, com uma autoimagem negativa, ou então até um excesso de perfeccionismo. Aí ela quer acertar sempre, ela não quer fazer papel de boba diante dos outros, ela tem uma vaidade muito grande, né? Se não for para fazer tudo perfeito, ela não faz nada. Então essas causas emocionais, Valdinei, essas causas realmente precisam ser trabalhadas, senão a pessoa passa pela vida de uma forma acanhada, tímida, acomodada, porque ela não se permite de fato dar a sua mensagem, vender o seu produto, a sua ideia, o seu talento. E pelo que você estava me falando, às vezes a pessoa tem o pensamento de achar que isso não é para mim, né? Você falou, não nasci para falar, não tenho dom para isso. Mas qualquer pessoa, Cíntia, consegue desenvolver essa habilidade? Qualquer pessoa, Valdinei, qualquer pessoa que tenha muita determinação, vontade. Eu falo isso de cátedra porque eu era aquela pessoa mais tímida, mais acanhada, aquela pessoa que ninguém olhava pela segunda vez, porque eu era uma pessoa apagada na faculdade, por exemplo, ou depois nas empresas que eu trabalhei. Eu era até uma profissional dedicada, uma aluna esforçada, mas eu fazia questão que ninguém olhasse para mim, que ninguém me visse, eu sempre recusava os convites. E até que um dia eu fui surpreendida pela chamada do professor e disse, olha, hoje vai ter apresentação e a Cíntia Lopes vai ser a primeira. Quando eu fui lá para frente da turma, me deu um branco, cabeça começou a doer, o estômago, aquelas borboletas, sensação de desmaio, taquicardia, face ruborizada. Eu disse, nossa, e agora? E aí eu comecei a gaguejar, não disse nada com coisa alguma. Aí o professor, quando percebeu que não ia sair nada dali, ele mandou eu sentar. Gente, eu passei pelos meus colegas de cabeça baixa e fui sentar. Como se não bastasse o maior fiasco diante dos colegas, eu lembro que o professor resolveu realmente dar uma lição de moral ali, disse que não concebia que um aluno universitário não soubesse falar umas poucas palavras de um assunto, Valdinei, que a gente já estava falando há muitos semestres. Então, ali foi realmente o turning point, né? A grande virada, foi quando eu realmente recebi aquele chute na canela e disse, não, de hoje em diante eu vou trabalhar a minha comunicação, eu vou ver o que tem de errado comigo, E de lá para cá não parei mais, fui fazendo vários cursos, formações, mas o que mais, a grande causa mesmo, foi que eu percebi que eu era muito vaidosa, não vaidosa no sentido de beleza, eu era muito vaidosa no sentido de querer parecer perfeita para as pessoas. Eu queria fazer tudo certo, falar bonito, e isso me travava de um jeito que realmente comprometia a minha vida. E aí quando eu me dei conta disso, o que eu fiz? Eu comecei, eu vou pequenininho, eu vou devagarinho, mas eu vou para frente com a minha força. Não importa se eu errar, não importa se eu não for aplaudida de pé pela primeira vez, não importa se as pessoas me criticarem, eu vou dar o meu recado. E fui fazendo isso como referencial de vida. E o que aconteceu? Hoje, Cíntia Lopes é chamada no Brasil inteiro para dar palestras e tal. Eu tenho um pouco mais de 1,5 m, né? Então, imagina a energia, a força que você precisa colocar diante de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, para transmitir o seu recado. Então, a boa notícia é que é possível superar o medo e existem técnicas para isso, né? Isso é muito bom. Você tinha um problema com perfeccionismo. Eu queria que você falasse assim, o que você fez nesses cursos, nessas preparações que você fez, nessa sua batalha aí para vencer esse medo, o que você combateu? Porque na sua história, eu acho que isso deve se repetir com outras pessoas. Então eu gostaria que os nossos ouvintes também entendessem o que pode estar por trás para que eles procurem uma solução.
Por trás do medo de falar em público, Valdinei, existem 5 causas principais. Aliás, eu quero convidar o nosso ouvinte que está nos acompanhando nesse momento a baixar o nosso livro Fale Sem Medo de Errar em 5 Passos, grátis, né? Pelo nosso site, se você me permite deixar o site. Por favor, pode falar. É o www.cintialopes.com.br. Lá no site tem a capinha do livro e a pessoa pode baixar gratuitamente por um tempo limitado. Agora esse livro ainda está lá para baixar grátis, então é um presente para o nosso ouvinte. E lá está, Valdinei, as 5 causas principais emocionais do medo. Então a primeira delas é as crenças negativas, justamente esse processo de achar que falar em público é coisa para pastor, para padre, para político, para professores. Imagina, eu não sei falar, eu não tenho dom, e na verdade não existe essa coisa de dom. 95% das pessoas não têm dom, apenas 5% das pessoas é que foram, vamos dizer assim, agraciadas com uma certa desenvoltura, espontaneidade desde criança e manteve esse comportamento. Então, eu me incluo nesses 95% de pessoas que precisam trabalhar muito a sua comunicação. Então, crenças negativas, o que são? Padrões de comportamentos que eu levo para a minha vida e influencia o meu comportamento. Por exemplo, eu não sou boa o bastante, eu não sou interessante o bastante, as pessoas não vão me ouvir, as pessoas não gostam do que eu falo e as pessoas dormem, coisas assim que a gente precisa combater. Depois eu posso dizer como é que a gente faz isso. A segunda delas é trocar a culpa pela responsabilidade. O que é isso? Eu era uma pessoa que eu culpava muito os meus pais, culpava muito o meu passado, porque enfim, toda essa educação rígida me influenciou e eu não avançava porque eu ficava na culpa. A culpa é passado, então sempre que eu fico presa ao passado eu não avanço. Então eu troquei a culpa pela responsabilidade. Peraí, eu tive uma educação difícil, os meus pais talvez não me ajudaram tanto assim nesse processo da comunicação, mas a partir de agora eu comigo mesma, eu assumo a responsabilidade tanto pelo que dá certo na minha vida, pelo que não dá certo. E aí eu comecei realmente a avançar, porque cada avanço que eu dava, que legal, eu tô indo à frente. Então assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida em tudo, né? Isso vale para tudo, é maravilhoso. Terceiro ponto é abrir mão da vaidade. Olha que interessante, abrir mão da vaidade significa: eu não vou fazer certo da primeira vez, eu não vou ser maravilhosa, eu não vou ser aplaudida de pé, mas eu vou dizer as minhas verdades, eu me permito externar o meu pensamento, o meu sentimento, eu vou vender o meu produto, a minha ideia, o meu talento, e vou passo a passo melhorando e avançando, e a cada dia vai ser uma conquista. O quarto passo, Valdinei, tenha objetivo. Eu quero me tornar uma grande palestrante, esse é meu sonho, eu quero me tornar um melhor vendedor, um melhor representante comercial, um melhor radialista, eu quero me tornar um pai que entende melhor os seus filhos, se comunica bem. Então tenha foco, tenha objetivo, é lá que eu quero chegar, e busque as técnicas para isso, e busque reconhecer que você tem qualidades, que você tem capacidade. Então a primeira dica é se livrar de crenças negativas, a segunda dica é trocar a culpa pela responsabilidade, a quarta dica é abrir mão, tenha objetivo, e a quinta dica é sinta medo, mas vá em frente. O que é isso, Valdinei? Sinta medo, mas vá em frente. Eu tenho medo de fazer uma apresentação, mas eu me preparo, eu pratico, eu dou o melhor de mim, vou para frente apesar do medo. Então, que legal isso, né? Porque as pessoas pensam assim, o dia que eu me livrar dessa emoção do medo, o dia que eu parar de ficar vermelho, o dia que eu parar de as minhas pernas tremerem, eu vou dar uma entrevista para o Valdinei. Isso nunca vai acontecer, eu sempre vou ter medo, sempre vou ter uma certa inibição, não é inibição, né, mas um certo, nossa, será que vai dar tudo certo e tal? A gente tem aquela preocupação positiva, eu até diria, né? Então vá para frente apesar do medo.
Conexão de hoje está falando sobre medo de falar em público, hein? A nossa entrevistada é a palestrante e psicóloga Cíntia Lopes. Eu vou fazer uma pequena pausa para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta para continuar nossa conversa. Estamos apresentando Conexão. Em Conexão com o Mundo. Em Conexão com você. Programa Conexão de volta no seu rádio, hoje conversando sobre um tema que, olha, eu acho que tem muita gente interessada, viu? É o medo de falar em público. A nossa entrevistada é a Cíntia Lopes, ela é psicóloga e também palestrante. Fica ligado aí que o bate-papo tá muito bacana. Bom, Cíntia, agora, até uma pergunta da nossa ouvinte, a Graciele Peterli. Ela quer saber o que a gente faz para acabar com esse medo. Ela falou que gostaria de saber como é que a gente vence isso. Graciele, obrigado, inclusive, por mandar a sua pergunta aqui para o Conexão. E aí, Cíntia, eu queria emendar no que você falou. Bom, a gente já sabe o que a gente precisa combater, né? As 5 causas aí que a gente tem que combater. Certo. Por onde eu começo? Eu tenho medo de falar em público, eu não consigo vencer esse medo. O que eu faço? E o que eu faço primeiro? Certo. Em primeiro lugar, Valdinei, por exemplo, eu tenho medo de fazer uma apresentação acadêmica lá na faculdade ou no colégio. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para isso. Eu vou falar de um assunto, muita gente confunde timidez com falta de preparo, aí não existe técnica que me ajude. Então, eu vou falar sobre a atual economia do Brasil, né, a instabilidade, a crise e tal. Eu vou falar 10 minutos, eu tenho que me preparar para 20 minutos, para meia hora, eu tenho que realmente ter muita informação. As pessoas precisam perceber que realmente eu me preparei com dados fidedignos, de fontes confiáveis, realmente estatísticas confiáveis, que eu me preparei, que eu conheço minimamente o assunto. Senão, realmente a pessoa chega lá, ela já está derrotada, porque ela não se preparou adequadamente. Então o preparo, Valdinei, é muito... Se você está preparado, 70% do medo vai embora, 30% é por conta dessa emoção, né, que a gente está comentando, mas 70% é o preparo. Então, Graciele, se prepara. Você vai fazer uma entrevista de emprego, qual é a empresa que eu vou me candidatar, o que ela produz, que serviço ela presta, quem é a pessoa para a qual eu vou falar, eu coloco a minha melhor roupa, uma roupa adequada, eu pratico em casa com a minha família. Olha, pessoal, eu vou hoje fazer uma entrevista de emprego. Vamos treinar aqui um pouquinho o que eu vou dizer, vocês escutem agora. E vai dando familiaridade para o cérebro. Eu faço muito isso, Valdinei. Por exemplo, vou fazer uma entrevista para o pessoal da Conexão. O que eu vou falar sobre o medo, que estatística, o que eu vou comentar com o Valdinei. Eu já, no almoço, já com a família, eu já comento a respeito dessa entrevista. E aí, a hora que a gente começa a conversar, eu estou mais tranquila, porque isso é familiaridade para o meu cérebro, já não é mais novidade. Porque o cérebro, ele fica impactado cada vez que ele tem que agir diante do desconhecido. Então, o que é desconhecido para mim, eu, por exemplo, nunca fui para o Espírito Santo de carro, né? Se eu quiser ir para Vila Velha, enfim, para qualquer lugar desse estado, eu vou sentir muito medo. Agora, se for para São Paulo, já fui para São Paulo algumas vezes de carro, então para mim é mais tranquilo, né? Eu já sei o caminho, já sei os desafios. Já é familiar para você, né? Perfeito, exato. Então, quer dizer, acho que dá para resumir a dica em ensaiar. Praticar. Seja escravo da preparação. Quanto mais eu pratico, mais eu fico desenvolto, eu fico preparado para o momento. Agora, Cíntia, são só as pessoas tímidas que têm esse medo de falar em público? Ou não está uma coisa ligada com a outra, a timidez com esse medo? Essa é uma ótima pergunta, Valdinei, porque tem duas coisas, né? O tímido pode ser bom comunicador? Claro que sim. Eu me julgo uma pessoa introspectiva, você nunca vai me ver numa roda de cerveja, dando gargalhada com o pessoal. Eu sou aquela pessoa mais tímida que pega um livro e fica sozinha em casa à noite. Eu tenho esse perfil mais introspectivo. É possível ser comunicadora? A prova disso, né? Eu estou dando essa entrevista para... Exatamente. Agora, a pessoa que é mais desenvolta, ela sente medo? Claro que sente medo.
ela tem mais essa postura de enfrentamento, ela tem mais aquela senso de confiança, né? Ela quer saber, eu banco isso aí, eu chego lá e vou arrasar, vou arrebentar. E às vezes até essas pessoas têm problemas com isso porque não tem profundidade no assunto, acaba ingressando por caminhos tortuosos e deixando as pessoas confusas. Então, eu até prefiro, Valdinei, que a pessoa seja um pouco mais tímida, mais introspectiva, porque o tímido ele tem a tendência de se preparar mais, ele é mais vaidoso, ele é mais... Então, um pezinho no perfeccionismo, então pessoas importantes estarão naquele recinto e eu quero falar da melhor forma. E aí a boa notícia é que chega lá, ele dá um show, ele é aplaudido de pé, porque ele tem profundidade. Eu queria que você dissesse pra gente, Cíntia, pra mim, pros nossos ouvintes, acho que isso é até uma forma de motivá-los, né? Motivar todos nós. Sim. Por que é importante, você que tem tanta experiência nisso, por que é importante falar bem em público? Eu falo em público, mas não é só numa palestra. Você falou, inclusive, que serve até para quando uma entrevista de emprego. Por que é importante falar bem? Falar bem é maravilhoso. Eu digo que comunicação é tudo, Valdinei. Quem se comunica bem vive melhor, com autoestima, com amor à vida. São pessoas mais prósperas, são pessoas que vendem bem o seu produto, a sua ideia, o seu talento. São pessoas que emocionalmente são mais saudáveis. Por quê? Porque elas transmitem a sua mensagem para as pessoas, para o mundo de forma geral. A pessoa que guarda para si o seu conhecimento, o seu sentimento, a sua opinião sobre as coisas, é uma pessoa, né, que ela fica ali, como é que eu diria, sei lá, é uma pessoa medíocre no sentido mediano. Eu preciso aprender a externar o meu pensamento, o meu sentimento, eu preciso contribuir com o mundo, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu intuo, que eu percebo da vida. Então a pessoa que tem esse preparo, a pessoa que tem essa confiança, é maravilhoso, ela contribui com o mundo, ela torna a vida das pessoas melhores, ela transforma os outros ao seu redor. Então depois que eu melhorei minha comunicação, Valdinei, eu não sei quantas vezes hoje a minha receita, né, quanto que eu ganho a mais pela contribuição que eu dou ao mundo, o quanto eu tenho mais saúde emocional. Sei lá, eu me tornei uma pessoa hoje de bem com a vida, uma pessoa que tem prazer em contribuir, que tem prazer em se preparar para dar o seu melhor. Então realmente eu quero deixar essa mensagem como estímulo para os nossos ouvintes da Conexão, porque realmente é transformador, é o antes e o depois na nossa vida, né? E tudo muda quando a gente muda internamente. Então a comunicação, você sabe disso, que você é comunicador. Sim. É realmente maravilhosa. Sim. Cíntia, agora eu queria que a gente você falasse do lado oposto, que foi até um comentário da nossa ouvinte Albertina Carnielli. Ela falou assim que tem gente que tem grande atração por um microfone. Eu acho que ela quis dizer que são aquelas pessoas que quando começam também não param de falar e tudo. É um exagero também, né? Tem que ter você que pode me dizer, né? Se tem que ter aí um ponderamento para não falar demais. Como é que fica isso? Eu adorei essa pergunta, porque nos nossos cursos tem pessoas que dizem, Cíntia, eu não preciso do teu curso, eu já falo demais. Eu disse, opa, é para você que o curso é desenhado, porque é muito difícil para o ouvinte ficar ouvindo uma pessoa que é prolixa, né? Essa palavra grega que significa aquela pessoa que ramifica muito um assunto, detalhes, rodeios, histórias, causos, e agora para terminar e não termina, e agora para finalizar e não finaliza. Sim. E deixa as pessoas... É angustiante isso. Nossa, como a gente passa por isso, né? É muito comum. Então, cuidado, o cérebro humano, olha que interessante essa informação, ele não consegue captar uma informação contínua por mais de 6, 7 minutos. Por exemplo, eu estou prestando atenção numa pessoa num palco, por mais que seja interessante aquela informação, depois de 6, 7 minutos eu já começo a divagar, já começo a pensar em outras coisas, já começo a me dispersar, e ali só fica o presenteísmo, eu já estou em outro local, só que o meu corpo está ali. Então o que eu ensino para os meus alunos? Alterne o tom de voz,
interaja com as pessoas, não precisa ser o show, mas dê um jeito de criar estímulos o tempo todo, mostre um slide com uma estatística bacana, conte uma história curta que tenha estreita relação com o tema, peça para as pessoas se manifestarem, enfim, de 6 em 6 minutos eu preciso quebrar aquele monotom, aquele tom monocorde, eu preciso mudar a minha estratégia, senão eu mato as pessoas ali na cadeira. Eu, como palestrante, eu não gosto de passar de 50 minutos, 1 hora, porque eu sei que realmente é complicado ficar ouvindo uma pessoa que não tem objetivo, não sabe onde vai chegar e não tem essa performance de palco também. Então, cuidado. É uma questão também de ser objetivo, né? De passar a mensagem, né? O que você queria e não ficar embromando, né? É aí que bate no preparo, não é isso? Isso, tem um livro que eu cito que chama-se Como Fazer Apresentações em 30 Segundos ou Menos, de um italiano chamado Milo Frank, né? Milo Frank. Uhum. Então, só pelo tema desse livro já dá para perceber, né? Apresentações em 30 segundos ou menos, ou seja, é um comercial de TV. Sim. Então, não passe muito de... Né? As pessoas não têm tempo de ouvir, e hoje, cada vez mais nessa era pós-moderna, onde nós estamos sofrendo com excesso de estímulo, excesso de informação, excesso de referenciais. O maior inimigo do comunicador, Valdinei, hoje se chama celular, o iPhone da pessoa. Começa a ficar chato, a pessoa já começa a ver qualquer coisa no celular. Então, nós comunicadores, nós temos o dever, nós temos a obrigação de tornar aquilo tão espetacular, tão fantástico, que você ganha a atenção das pessoas. Porque a atenção é o que todo mundo quer. Sim. É o que o Faustão quer, é o que Casas Bahia quer, é o que todo mundo quer, a atenção das pessoas. Então, né, seja breve, seja interessante, seja rápido como uma corrida de 100 metros. É esse o recado. Conexão hoje falando sobre medo de falar em público com a palestrante e psicóloga Cíntia Lopes. Tá gostando do bate-papo? Olha, eu vou fazer uma pequena pausa para o intervalo. Daqui a pouquinho estou de volta para continuar nossa conversa. Fique em conexão aí. Estamos apresentando Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Tô de volta com o último bloco do programa Conexão, hoje falando sobre medo de falar em público. A minha entrevistada é a psicóloga e palestrante Cíntia Lopes. Fica ligado aí. Bom, Cíntia, eu queria, se for possível, que você desse algumas dicas para as pessoas, para mim e para os nossos ouvintes. Eu na faculdade tinha uma disciplina que eu lembro que era técnicas de apresentação, e eu lembro que até o que vestir a gente tinha que aprender. Então eu queria fazer a pergunta para você. Para começar, o que eu visto? Eu vou fazer uma apresentação em público, né? E eu preciso apresentar um tema, alguma coisa, eu me colocando no lugar de qualquer pessoa que precisa passar por essa situação. Que roupa que eu uso? Essa é uma pergunta ótima, Valdinei, porque tem um princípio na oratória que diz o seguinte: não importa o que você diga, suas roupas dirão mais. O que é isso? É para se vestir bonito, se vestir com marca? Nada disso, você precisa se vestir adequadamente. Então você vai fazer uma apresentação, por exemplo, para um grupo de empresários, a Associação das Indústrias e Comércio da cidade tal. Cuidado, você não pode ir com uma camiseta simples, não é? Com uma calça jeans rasgada no joelho, tênis. A menos que você seja um publicitário, vá falar sobre algo informal. Mas cuidado, a plateia é um pouco mais formal, exige, né? Exige uma vestimenta diferenciada. Solenidade importante, repleta de autoridades. Eu posso ir com uma camisa polo? Claro que não. Eu tenho que colocar um terno, gravata, uma roupa social, um sapato muito bonito, né? Um sapato que contribua com a sua imagem, ou seja, vista-se adequado, né? Agora, uma apresentação informal na escola, para os próprios colegas, eu posso ir também de uma forma mais informal, porque se eu for muito sofisticado, eu causo até um estranhamento nas pessoas e pode haver ali uma hostilidade. Sim. Então, essa coisa da roupa, nós mulheres, por exemplo, né, cuidado com saias curtas, decotes, roupas que ficam muito aparente o corpo, acessórios muito com barulhos, cabelo solto em cima do rosto, são erros
graves que as mulheres cometem. Qual a linguagem, Cíntia, que eu devo usar na minha apresentação? Muito rebuscada? Muito simples? Como é que eu meço isso? Ah, legal. De novo, quem é o meu ouvinte? O meu ouvinte é um grupo de senhoras na minha comunidade do bairro tal. Seja o mais simples possível, um linguajar bem que as pessoas possam entender, porque às vezes você vai com vocabulário muito sofisticado, rebuscado, aquele vocabulário machadiano que poucas pessoas entendem. Essas pessoas não vão chegar às conclusões, não vão entender o que você está falando. Agora, você vai falar para um grupo de doutores, pós-doutores, para pessoas realmente preparadas, elas gostam de, né, você faz uma abstração lá, elas gostam de chegar às reflexões a partir daquilo que você falou. Então depende de novo o público, são jovens, é um vocabulário, né, mais típico dos jovens. O idoso gosta de falar do seu passado, então depende do ouvinte, eu tenho que ajustar o meu vocabulário. E cuidado, porque se eu não ajustar o vocabulário, realmente há uma perda ali de comunicação. E o que é comunicação? É aquilo que o outro faz, entende ou sente a partir daquilo que você comunicou. Eu dei uma palestra, não criei nenhum estímulo para ação, para reflexão, perdemos o nosso tempo juntos. Então, quanto mais eu levar as pessoas à ação, quanto mais eu levar as pessoas à emoção, à reflexão, mais um comunicador eficaz eu me torno. Então, essa consciência é muito importante. Ô Cíntia, eu posso levar uma colinha com uns tópicos num papel, ou isso demonstra segurança? Como é que fica? Pode, não tem problema algum. Inclusive, essa é uma das maiores queixas dos alunos. Cíntia, eu estou preparada com o assunto, eu sei o que eu vou dizer, eu tenho conhecimento, chega na hora, eu estou tão tensa que aquela frase de impacto que eu ia dizer, eu esqueci. Aquela estatística mais importante que eu ia falar, acabou, não falei nada. Então simplesmente leve uma nota, um cartão de notas na mão, né, de uma forma elegante, bonita. Claro, você não vai ler o tempo todo, mas você bate o olho naqueles tópicos, ou pode até ser frases completas. Aí você lê aquela frase completa, comenta, compara, critica e vai para outro tópico. Lê de novo a frase completa, comenta, compara, critica, avalia e assim por diante. Ou então você pode fazer... O Faustão faz muito isso, né? Pega um papelucho, um recortezinho de papel e coloca lá palavras cronais, né? Palavras que servem de tópicos para ele lembrar aquilo que ele precisa falar. Então isso funciona muito bem. Tem gente que se apoia nos slides, nos recursos audiovisuais, isso nunca funciona. Acaba a energia. PowerPoint, né? O tal do famigerado PowerPoint, né? Acaba a energia, a pessoa já está com problemas. Fica lendo PowerPoint, é terrível. Então, cuidado. Leve lá num cartão de notas, fica até elegante, demonstra preparo, a pessoa demonstra que ela está preparada. Cíntia Lopes, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Conexão. A gente sempre abre espaço no fim do programa para o nosso entrevistado fazer uma consideração final sobre o tema. Queria também abrir espaço para você falar do seu trabalho, dar os seus canais de comunicação aí para quem quiser te contratar. Afinal de contas, você dá palestras, né? E pode falar um pouquinho mais do seu trabalho aí para os nossos ouvintes. Legal, Valdinei, eu estou muito feliz em ter participado, espero participar outras vezes, né, da Conexão, todo o público está nos ouvindo, e dizer que realmente a comunicação é transformadora, a comunicação transformou a minha vida, e hoje eu sou uma pessoa que eu tenho confiança para chegar em qualquer ambiente. Então, se você ainda sofre com medo, com a inibição, com aquela angústia de ter que fazer uma apresentação, vá em frente apesar do medo, se prepare muito bem, mas não deixe de falar, não queira ser perfeito, não se impressione com o que os outros vão falar. Não, simplesmente se prepare e dê o seu recado. Você vai se sentir muito melhor, vai contribuir com as pessoas e vai realmente atingir os seus objetivos. Então, de novo, reforçando, eu quero dar um presente aí para os nossos ouvintes. É só entrar lá no nosso site www.cincialopes, esse Cíntia é
é normal, sem H, cintialopes.com.br. Está lá a capinha do livro Fale Sem Medo de Errar em 5 Passos, como desenvolver estrutura emocional de aço para enfrentar situações difíceis. Está fazendo sucesso no Brasil inteiro. Todo dia eu recebo e-mails de pessoas elogiando esse livro e eu quero que o ouvinte da Conexão também receba esse presente e melhore aí cada vez mais a sua comunicação, porque a maior grandeza de um homem é a capacidade de comunicação, é o que nos diferencia dos animais, é o que realmente dá legitimidade para a nossa vida, e isso é realmente fantástico. Conexão de hoje terminando, foi muito bom esse bate-papo com a Cíntia Lopes falando sobre medo de falar em público. Você gostou do bate-papo? Eu espero que você tenha gostado, viu? Não esquece de mandar a sua opinião aqui pra gente para jornalismo@radiofmz.com.br ou por meio da página da Rádio FMZ no Facebook. Pode mandar a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão, que vai ser muito bem-vinda, viu? Na semana que vem, a nossa conversa vai ser sobre o feminismo e os direitos das mulheres. Pode ficar ligado que o bate-papo tá muito bacana, viu? Obrigado pela audiência, um bom fim de semana de descanso e uma boa semana de trabalho. A gente se fala no sábado que vem. Tchau! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.